galera, tudo bem com vocês? O meu nome é Cindy, muito bem-vindos, vocês estão no Gameplay Literário. Bem, hoje a escolha do dia é um livro que eu gosto muito, porque ele traz um aspecto que todo leitor já se imaginou fazendo. Ele também tem a questão de misturar fantasia com realidade. Tem personagens bem carismáticos e todos eles são extremamente humanos, com várias falhas de caráter. Os personagens aqui vão se desenvolver de uma maneira espetacular. Pois bem, esse livro foi escrito pela Cornélia Funke e eu estou falando do Coração de Tinta. Ele é um livro que foi adaptado para o cinema e eu não tenho a mídia física dele, eu não tenho livro físico, mas eu tenho o DVD para mostrar para vocês. No Coração de Tinta, a Meg, ela é uma jovem, ela não conhece tudo a respeito do pai dela, vivem só os dois. Ela gosta muito de livros, assim como o pai dela. O pai dela é um encadernador. E a nossa história começa com um visitante noturno em uma noite tempestuosa, em que ele chega na casa dos dois e esse visitante noturno ele vai trazer inúmeras respostas para inúmeras questões que a Meg sempre teve. Vários segredos serão revelados, e um deles, o mais importante de todos, é o porquê o pai da Meg nunca leu em voz alta para ela. E esse segredo, ele pode ser depende da ótica da pessoa, pode ser considerado uma bênção ou uma maldição. Assim como o tio Ben dizia, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, isso aqui se aplica perfeitamente. Qual é esse segredo? Esse segredo nada mais é do que toda vez que o Mo lê em voz alta, as palavras ganham forma, tomam vida a ponto de saírem literalmente das páginas. Literalmente mesmo. E é daí que veio o nosso visitante noturno, Dedo Empoeirado. Ele saiu, junto com dois amigos, da leitura do livro Coração de Tinta. E ele veio alertar o Mo que o Basta e o Capricórnio estão à sua procura e à procura do Coração de Tinta, por causa de sua língua encantada. Para evitar o perigo, o Mo junta sua filha e parte para a casa da tia-avó da Meg, que também é apaixonada por livros, que é a Eleanor. E ali a história começa realmente a desenvolver aquele nível de ação quando o Mo é sequestrado. E a Meg se vê na posição de ter que resgatar o seu pai. E além disso, ela vai perceber que ela vai viver uma história, só que com uma dose de realidade muito, muito grande. Cadê a mãe dessa menina? Ninguém sabe, ninguém viu, sumiu. Tá em uma viagem e nunca voltou. Até agora. Vamos para os spoilers. Sim, vou colocar um alerta de spoiler, não se preocupem, vou colocar a minutagem, vou colocar um alerta sonoro também. Não se preocupem, vocês não precisam ouvir se não quiserem. O primeiro spoiler é que o Mo não está sozinho, existem outros. Demora para aparecer, mas existem outros. A Meg, ela também vai ser uma outra. Que mais? Nós vamos conhecer o autor do livro. E o autor do livro é o Fenoglio. E ele tem uma expectativa muito grande de conhecer as suas criaturas. Ele também vai sofrer um monte no livro. O Capricórnio, eu diria que essa é uma das partes mais impactantes, de certa forma, é que o Capricórnio, todas as figuras que ele tem contratado aqui nessa história, eles estão numa cidadezinha na Itália, uma cidade, um lugarejo numa montanha, uma cidade abandonada, uma vila abandonada, na verdade, que tem aspectos bem medievais, que lembram o cenário do Coração de Tinta. Ele simplesmente rapta crianças, igual ele faz no livro originalmente. É assim que o Basta surge na vida do Capricórnio. E ele tem um quê de incendiário, ele adora atear fogo, em livros principalmente, entre outras coisas. E o seu objetivo de vida com o Língua Encantada, que é o Mo, nada mais é do que riqueza e transformar a nossa realidade em seu reino de caos e trevas. Caos e trevas para todos os lados. E ele vai contar com a ajuda
de uma figura muito cruel do livro, chamado Sombra. E eu imagino que vocês também já deduziram onde a mãe da Meg está, já que o Capricórnio, o Dedo Emperado e o Basta surgem de uma leitura que aconteceu numa noite que o Mo estava lendo para a esposa e para a filha. Se algo entra, algo tem que sair, então acho que vocês já mataram a charada de onde está a Risa, Teresa. Então, ok, acabou os spoilers, acho que são esses assim que eu posso mais dar. Vamos para as minhas considerações. O que acontece no Coração de Tinta é que ele tem um charme muito grande. Ele é uma carta de amor aberta à literatura. A Cornélia, ela escreveu basicamente de fã para fã. Todo o começo do capítulo tem uma citação de um livro, inclusive nós temos citações da Princesa Prometida. Eu vou colocar na descrição o link da Princesa Prometida para vocês, quem não assistiu, se vocês tiverem curiosidade, assistam, é bem interessante. Também vou tentar colocar um card por aqui. Aqui. Então, tem citações de inúmeros livros, como é o caso da Princesa Prometida. A história como um todo lembra um pouco a Princesa Prometida, né? Porque é um livro que fala de um outro livro. O Coração de Tinta, ele faz parte de uma trilogia, que é o Mundo de Tinta. O Mundo de Tinta é composto por Coração de Tinta, Sangue de Tinta e Morte pela Tinta. Não são livros muito grandes, eu acho que eles são bem interessantes. Só li o primeiro, pretendo ler os outros dois para trazer para vocês. Então, outra coisa que eu gosto de considerar a respeito do Coração de Tinta é que ele é um livro que todos os personagens são extremamente humanos. O mocinho também tem pensamentos cruéis e tenebrosos e sombrios. O bandido também tem alguns pensamentos mais humanos, o Capricórnio tem seus momentos assim, mas ele é mais malvadão do que bonzinho. O Basta tem hora que você tem uma dó muito grande dele por causa da sua história de vida, mas isso não o isenta. E a história basicamente é isso. Nós temos um desenvolvimento muito grande da Meg, de uma garota meio medrosa, um pouco mimada, mas não muito. Ela se desenvolve de uma maneira absurda. A relação dela com a Elinor também é muito interessante. A Elinor é uma personagem que eu gosto muito, porque ela é apaixonada, ela é aquela pessoa que cresceu no meio dos livros e ela não consegue se encaixar na nossa sociedade, porque ela se sente mais confortável na literatura. É um lugar seguro, é um lugar que ela pode conhecer sem realmente estar lá. Ela pode viajar no tempo. Então, que leitor não tem essa sensação quando começa um livro? O dom / maldição do Mo, que é aquela coisa meio tio Ben, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Também, que outro leitor nunca se imaginou podendo tirar aquele seu personagem favorito, poder conhecer aquele personagem favorito e tudo mais. Só que olha o custo daquilo. Você vai tirar sem saber o que vai entrar, o perigo dessa coisa toda. Então, eu recomendo o Coração de Tinta exatamente por essa brincadeira, esse amor à literatura, o fato de você ter personagens carismáticos, um desenvolvimento muito grande, você conseguir se sentir na posição da Meg, do Mo também. É isso. Comentários a respeito do filme. Então tá, filme. Esse aqui eu tenho a mídia física. Ó, não sei se vai dar pra ver muito bem. Temos a ring light aqui atrapalhando um pouco, mas aqui a gente tem os personagens principais. Ó, o Brendan Fraser aqui. Brendan Fraser, caso vocês não saibam, ele é a inspiração da Cornélia para escrever o Mortimer Fulcher. Ela pensou no Brendan Fraser e ele foi escolha pessoal dela para interpretar. E a voz dele é muito marcante. Se vocês puderem assistir o trailer no inglês ou ver um pedacinho de uma das leituras dele no inglês, vocês ficam impactados em como ele traz um significado às palavras. Realmente parece que o que ele vai falar vai sair do que ele tá lendo. É muito bom. Pra mim, uma das escolhas mais acertadas. Esse filme aqui não é um dos meus favoritos, e eu vou chegar lá. Ele é um filme bom, tem suas falhas. Eu não acho que é a melhor adaptação feita. Assim como eu acho que ele serve, talvez, pra te induzir a conhecer o livro. Mas eu considero as duas coisas muito diferentes uma da outra. Porque a gente tem um elenco de peso aqui. Nós temos o Brendan Fraser como Mo, nós temos o Paul Bettany como Dedo Emperado. Diga-se de passagem, eu prefiro muito mais o nome dele em inglês, que é Dustfinger, assim como Língua Encantada, que é Silver Tongue. Eu prefiro no inglês.
mas isso é indiferente. O Paul Bettany, como o Dedo Empoeirado, ficou muito bom. Eu só acho que o Paul Bettany, perdão, o Dedo Empoeirado do filme, ele é um pouco mais medroso, ele é muito menos anti-herói aqui do que no livro. No livro, como você tem um tempo maior de desenvolvimento, você entende melhor o porquê ele quer tanto voltar para dentro do Coração de Tinta. Ele tem uma inocência muito grande, porque ele sente muita falta da sua realidade. Pensem comigo, como deve ser difícil você sair de um universo fantástico e ficar aqui na nossa realidade, que não tem nada disso. Ele saiu de um universo medieval, com criaturas mágicas. É muito complicado para ele, isso daí. Então tá. A Helen Mirren faz o papel da Elinor, que infelizmente a forma que a Elinor foi feita no filme não é digno da Elinor do livro. A Elinor do filme, ela não tem um desenvolvimento grande, ela aparece pouquíssimas vezes e ela te passa a impressão do começo ao fim de que ela é uma velha chata e rabugenta, sendo que no livro ela desenvolve e ela muda essa sua percepção. No começo ela é, mas depois você vai entendendo e conhecendo ela melhor e você vai pegando um certo apreço por ela. A Meg, eu não me lembro o nome da atriz. Perdão, gente, eu vou colocar o nome da atriz aqui embaixo. Mas a Meg, ela é uma garota mimada do começo ao fim. Ela é muito irritante do começo ao fim do filme. A Meg do filme, ela é muito irritante do começo ao fim. Ela é mimada, ela é chata. E eu particularmente não gosto dessa Meg. A Meg do livro, ela tem um desenvolvimento muito diferente. As histórias, tirando isso, são muito similares. A motivação é a mesma. Eu tenho que dar um destaque pro Andy Serkis como o Capricórnio. Meu Deus, ele ficou perfeito como Capricórnio. A caracterização dele, a forma dele falar, aquela frieza dele são excepcionais. Galera, a descrição do Capricórnio. Eu vou ler aqui pra vocês, tá? A poltrona parecia pequena para aquele homem. Alto e esguio, como se houvessem esticado demais a pele sobre seus ossos. Sua tez era clara como papel branco. Os cabelos eram curtos e espivitados, como uma escova. Meg não saberia dizer se eram grisalhos ou loiros. Essa é uma das referências aqui a respeito do Capricórnio. Também é falado que ele tem olhos numa coloração que não chega nem a ser azul, é meio que um branco, como se fosse vidro. Uma diferença da característica do Capricórnio aqui do livro para a característica do Capricórnio do filme é que o Andy Serkis ficou com a cabeça raspada, mas eu quero encontrar aqui para vocês uma outra observação que eu fiz, que é de onde surgiu o nome Capricórnio. Então, segue lá. Ele se fez chamar de Capricórnio desde que tem 15 anos, por causa do signo do zodíaco sob o qual nasceu. Capricórnio, o inacessível, o insondável, que gosta de se fazer de Deus ou de diabo, conforme as circunstâncias. Mas o diabo tem mãe? Pela primeira vez, Fenóglio olhou nos olhos de Capricórnio. Você tem. Então, isso aqui eu acho muito, muito impactante. A descrição do Capricórnio, o nome Capricórnio em si, assim, é um livro que você tem os seus momentos, assim, de meu Deus, o que tá acontecendo? Esse livro ele é considerado infanto-juvenil, mas eu diria que ele é mais juvenil do que infanto. E basicamente isso. Deixa eu pensar algum outro aspecto que eu estou me esquecendo. Retrospectiva do último episódio. Eu falei do livro, eu fiz spoiler, eu comentei do filme, eu citei algumas curiosidades, então acho que é isso aí mesmo, então vamos pro desfecho. Então, galera, eu apresentei os meus motivos, alguns dos meus motivos do porquê eu gosto do Coração de Tinta. Apresentei o filme, comentei com vocês algumas curiosidades e agora vem o momento final, né? Se vocês conhecem o Coração de Tinta, se vocês já viram, se vocês já leram, o filme já passou na sessão da tarde algumas vezes, o filme é de 2008. O livro não sei que ano, eu vou colocar aqui embaixo, mas assim, deem uma oportunidade. É um filme legal pra você conhecer o livro, mas esse é um caso de filme e livro serem extremamente diferentes. E é um caso em que eu particularmente prefiro muito mais o livro. Lembrando que, muitas vezes, o filme serve apenas para te indagar a conhecer o livro. Isso
acontece muito. E isso não invalida também o filme, tá? O filme tem participação direta da Cornélia Funk, ela ajudou em inúmeros aspectos. Eu só acho que são histórias muito diferentes uma da outra. E eu acho que esse livro merecia uma série para poder explicar melhor vários aspectos que não ficam muito claros. No filme, como é muito corrido, você meio que pega asco de alguns personagens. Por exemplo, o Basta do filme não te mete medo nem um pouquinho. O Basta do livro, você tem uma agonia muito grande dele com as suas navalhas. Entre outros personagens, tá? O Cockerel, o Nariz Chato, entre outros. Então, se vocês puderem dar uma oportunidade para o livro, deem. É um livro muito gostoso. Para o filme, é interessante para conhecer, admito, serve muito para você conhecer um pouco mais da história. Então, se vocês já leram, se vocês já assistiram, dá um like, comentem, compartilhem com os amigos. Eu já fiz a postagem do Coração de Tinta no Instagram, também vão dar lá uma verificada se vocês puderem se inscrever, tanto no Instagram quanto no YouTube. Eu agradeço muito. Então é isso, galera. O vídeo demorou um pouquinho, porque eu fiz uma cirurgia, mas estamos de volta. Até mais!